Eu queria muito começar a trabalhar de verdade com marketing digital. E aí eu encontrei um podcast seu, e aí você falava da estratégia de Google Ads e vender na gringa. E eu falei, caraca, é isso. Mas eu tava com a mentalidade que eu ia fazer o negócio dar certo, independente de quanto tempo demorasse. Só com esse produto eu fiz 14 mil em fevereiro. Na virada do ano eu escrevi na minha agenda física, no dia 27 de maio de 2024, que seria o dia da minha liberdade. E é isso aí, pessoal. Hoje nós temos uma entrevista aqui com a Jane Bittencourt, e uma aluna que já está faturando aí mais de 10 mil reais na internet. Vai falar mais desses números, na verdade, para vocês. E nós vamos conhecer um pouco da jornada dela, da história. E é muito importante vocês entenderem, né, o que as pessoas que chegam no resultado fazem para chegar no resultado. Então, Jane, obrigado aqui pela participação, por disponibilizar o seu tempo. Eu queria que você contasse para as pessoas, primeiro, quem é você, e etc., mas quanto tempo você está no mercado digital? Você começou faz quanto tempo aí já? Primeiramente, obrigada pelo convite, né? É uma honra para mim poder participar de uma live com você, coisa que alguns meses atrás eu assisti as lives dos alunos para poder me inspirar, né? Alunos com resultados, e por mais que eu quisesse, não esperava que ia chegar tão rápido assim, né? Esse momento. Então, muito obrigada por isso. Eu sou a Janiele, eu tenho 32 anos, eu sou casada, sou cristã, eu moro em Penha, Santa Catarina, na cidade de Beto Carreiro. E a minha jornada no digital começa quando eu tinha uns 15 anos. Eu hoje tenho 31, né? E quando eu Uhum. tinha 15 anos, no meu primeiro trabalho, eu gostava muito de. Eu era secretária, então eu passava o dia lendo blog, porque eu gostava muito de ler. E tinha o blog de um casal, que eles eram nômades digitais. E eu achava muito legal o trabalho deles, apesar de eu não entender e não fazer ideia do que era aquilo, né? E aí eu, tá, gostei daquilo, mas eu não sabia o que era. Continuei minha vida quando terminei o terceirão, passei na faculdade de marketing, mas minha mãe não deixou eu sair de casa, né? Porque eu passei em Floripa, e aí ela não queria que eu saísse de casa para ir trabalhar. Aí tá, a vida seguiu, eu acabei fazendo curso de administração de empresas, comecei a trabalhar com imóveis, corretora de imóveis, e aí naquele desejo de viajar o mundo, de conhecer e tal, acabei indo trabalhar como navio de cruzeiros, né? Então eu fiquei trabalhando 2 anos viajando. Só que assim, a rotina de navio de cruzeiro é muito cansativa, porque apesar de eu querer conhecer os lugares e tudo mais, eu conheci vários lugares, mas era muito cansativo, porque eu trabalhava tipo 11 horas por dia e não tinha feriado, não tinha sábado, não tinha domingo. Eram tipo 8 meses trabalhando direto. E aí acabei desistindo daquilo. Em 2015 voltei e continuei com os imóveis. Aí quando foi em 2020, quando teve a pandemia, eu comprei o meu primeiro curso de marketing digital, que a gente estava em casa, né, vendo vídeo no YouTube, e aí apareceu o anúncio de um casal de brasileiros que eles moravam em Portugal, e eles estavam falando, né, que trabalhavam com marketing digital e tal. E aí, sem nem pesquisar sobre o assunto ou se o curso era bom, eu falei, é isso. Aí comprei o curso. O curso até que era bom, assim, ele passava toda a base de marketing. Na época, ele ensinava sobre blog, artigo, como você ranquear o SEO no Google, e-mail marketing, isca digital, ensinava Facebook Ads, Google Ads, YouTube, tudo. E aí, na época, eu comecei a estudar o curso, só que eu não tinha muita consistência, não tinha foco. Então, eu estudava uma estratégia, não dava certo, eu pulava para outra no dia seguinte, porque não vendi, né? Eu pensava que era assim. E aí, com a família falando, né? Ah, isso não dá certo, isso não é para você, isso é golpe. Acabei desistindo pela primeira vez do marketing e voltei a trabalhar normal, né? Continuei lá na área de imóveis. Aí, quando foi em 2022, uma pessoa da minha cidade, ela postava muito comissões e eu ficava, cara, o que que é isso? Aí fui falar com ela e era um curso que ela estava vendendo e acabei comprando o curso dela, mas era aquele famoso curso de vender curso, né? Era E muito aí famoso isso. eu lembro que eu comprei o curso no sábado e na terça-feira eu fiz a primeira venda do curso. E aí foi R$ 180 de comissão. Eu falei, caraca, é isso, vou fazer isso, vai dar certo. E aí continuei postando no meu Instagram, abordando as pessoas e levando para o WhatsApp, sabe? Esse era o trabalho. Uhum. E aí, nisso, uma amiga minha, Patrícia, ela veio e me falou: Ah, Jane, que legal, vi que você está fazendo marketing digital e tal. Eu comprei um curso do Caio Calderaro, conhece? E aí eu falei: Ai, conheço, mas eu nem te conhecia.
Aí entrei no seu perfil e eu pensei, não, nem quero saber, o curso que eu comprei ali eu já tô vendendo, nem quero saber. E aí, meu, mal sabia eu quem ia ser o Caio na minha vida, né? Hum. E aí eu comprei o curso. Não comprei nem quis saber, assim, nem te segui no Instagram pra você ter Isso, ideia. isso, 2022 ainda ou não? 2022, aham. Era o GPA na época ou não? É o GPA. Uhum. E Tá. agora ela voltou a estudar o GPA, porque ela era corretora de imóveis também, ela tá vendo os meus resultados e agora ela voltou a estudar. É sempre assim, viu? Sempre assim. É. E aí tá, aí eu acabei desistindo de novo do marketing digital, porque era muito cansativo aquelas estratégias orgânicas para ficar captando gente para vender um curso, né? Até porque eu me sentia meio mal, porque eu, tipo assim, as pessoas falavam que era esquema de pirâmide. Não é, e é de certa forma, né? Porque só tava vendendo aquele É, curso, ensinando as pessoas a vender aquele curso. eu não discordo, tá? Nunca fiz esse modelo, pra te falar a verdade. Sei lá, acho que uma vez eu tentei no Facebook como afiliado e já não gostei logo de cara. Eu fazia o cara do tráfego ir para o X1, né? Vender no A1 é muito diferente. O cara tá acostumado no automático, depois, daí. Agora, o contrário é possível, começar no X1. Funciona muito bem, só que por que eu não acho que é algo errado? Porque assim. O que que é errado pra mim, tá? Isso é meu conceito. É que quando eu estou enganando alguém, quando eu estou mentindo pra alguém pra comprar algo. Então, por exemplo, se a a Janiele que fala, Genial. se a Janiele vai lá e quer vender um treinamento pra alguém, certo? E ela fala: Olha, eu tô ganhando muito dinheiro com esse treinamento, entra aqui que é muito bom, você vai ficar rico. Sei lá, se eu conto alguma coisa que eu sei que é mentira que eu estou contando. Agora, se eu venho aqui, você se torna minha afiliada, e você nunca vendeu nada na internet, você nunca vendeu nem pelo Google, por exemplo. E eu acho super natural você chegar numa pessoa, a sua família, falar: olha, tem um treinamento que ensina a ganhar dinheiro na internet, e esse treinamento é do fulano, esse fulano ficou rico e várias pessoas ficaram ricas atrás dele, eu ainda não fiz, estou fazendo e tudo mais. Quer conhecer? Tá aqui. E a pessoa compra. Você tá meio que repassando a mensagem do dono do produto. Entendeu? Você tá ganhando dinheiro com isso e tá sendo algo ético, totalmente normal. Então, por exemplo, quando eu vendia tênis na World Tennis, eu vendia o tênis e eu não tinha o tênis que eu vendia, né? Só que eu sabia o quão bom era aquele tênis que eu indicava. Então é um modelo que já existe, né? Às vezes o padeiro ali não come o próprio pão e não tem nada de errado com isso, né? Então é isso que eu penso. O errado, o antiético é quando eu invento uma história para vender, sabe? Você chega lá, olha, minha vida mudou e eu faço 1.000 por semana e compro aqui e você não, nem começou ainda. Aí eu acho que você tá. Em qualquer ramo isso é mas eu entendo que vender esse mercado ficou muito difamado, né? Quando a galera começou a fazer muitas coisas nesse sentido, né? De mentira. Mas o modelo, ele é ético e ele funciona. Só que as pessoas deturparam o jeito de fazer, né? Agora tá tudo mais no eixo, porque todo mundo sumiu quase essa galera, né? Sim, sim, verdade. E até justamente esse era o ponto, era algo que demandava muito trabalho, e era justamente isso que eu pensava, cara, os grandes players, eles não fazem isso, tipo, eles fazem alguma coisa diferente, e eu queria descobrir o que que era, mas eu não, tipo assim, foi muito difícil encontrar um bom mentor, né, no caso você, demorei assim, sabe, demorei nessa jornada, eu vejo que como eu sofri nesse ponto, assim, de encontrar um bom mentor que realmente me ensinasse o que eu queria aprender, sabe? Porque, na Uhum, real, eu acho que eu não sabia o que eu queria fazer, né? uhum, Mas uhum. fui seguindo, fui seguindo. E aí, em 2023, eu comprei mais um curso de marketing digital. É um curso que ensinava Facebook Ads. E aí foi onde eu comecei a ter alguns resultados. Eu criava tráfego para ter minha estrutura própria. E daí, tipo, eu fui começando a aprender, sabe? E só que não dei muita continuidade, porque daí a gente acabou mudando de cidade. Eu acabei saindo do ramo de imóveis e fui trabalhar para uma empresa, fazer o marketing da empresa. E aí, tá, acabou passando o tempo ali e, né, os sonhos eles vão ficando meio abafados dentro da gente. Aí, quando foi a virada de ano de 2023 para 2024, eu e meu marido, a gente gosta muito de escrever as nossas metas, nossos objetivos no início do ano. E aí foi isso que a gente fez. Eu falei, olha, eu queria muito começar a trabalhar de verdade com marketing digital. Eu queria sair da CLT e trabalhar com isso. E ele falou, não, então vamos montar um plano para você fazer isso. E a gente planejou que em até junho de 2024, né, do ano passado, eu iria sair do trabalho que eu estava
e trabalhar com marketing digital. E nesse meio tempo, até junho, eu começaria ali a tentar desenvolver o meu negócio, né? Enquanto eu estava na CLT. Aí, beleza, o tempo foi passando. E daí na virada do ano eu escrevi na minha agenda física, no dia 27 de maio de 2024, que seria o dia da minha liberdade, que era o dia que eu tinha programado para pedir a demissão e cumprir os 30 dias para daí, a partir da segunda metade do ano, eu estar livre da CLT, né? E aí tá, passou o tempo, eu acabei abandonando o marketing digital de novo. E aí, quando chegou em abril, aconteceu uma situação bem delicada lá onde eu trabalhava e eu acabei pedindo a demissão. E eu nem lembrava mais que a gente tinha planejado eu sair do trabalho para trabalhar com marketing digital. E aí tá, acabei cumprindo os 30 dias lá. E aí, no primeiro dia, na primeira segunda-feira que eu estava em casa, quando eu abri a minha agenda física, dia 27 de maio, estava escrito Dia da Minha Liberdade. Foi o meu primeiro dia útil que eu tava livre mesmo, sabe? Sem a CLT. E Uhum. aí eu comecei a estudar de novo. E eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, assistir podcast. E aí eu encontrei um podcast seu na QIFI. E aí você falava da estratégia de Google Ads e vender na gringa. E eu falei, caraca, é isso. E aí eu lembrei de você, cara, lá de 2022, que a Patrícia falou de você. Eu falei, meu Deus, cara, olha como a gente deixa as coisas passar, né? Muito, E né? aí, quando foi em julho do ano passado, você lançou o MVD. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a consumir tudo que você postava, seguir em todas as redes sociais. E aí, em julho, você lançou o MVD, eu entrei. E daí, em agosto, eu fiz a minha primeira venda na gringa. E a minha primeira venda em dólar, primeira e única de 2024. Porque aí, depois, Caraca, travando. Travei de novo. caraca. Não, foi muito engraçado. Talvez até você lembre, que eu acho que eu conversei com você numa call que teve no MVD. Você estava fazendo um daily ano passado, um desafio, e você subiu o Pro Dentinho e o Sugar Defender, se eu não me engano. O Pro Dentinho tem Uhum. certeza. E aí, eu tinha subido o Pro Dentinho antes de você. E aí, você começou o desafio, eu acho que na segunda-feira. E em 2, 3 dias você vendeu o Pro Dentinho. E eu falei, não, se o Caio vendeu, eu também vou vender, porque ele subiu a campanha igual eu subi. E aí eu continuei com ele e cheguei a testar R$ 900 e não vendi o Prodentinho. Hum. E aí eu me assustei e aí falei, não, não quero mais fazer isso, vou com calma. E aí voltei para aquelas estratégias orgânicas de perfil de nicho no Instagram, aquela coisa toda, sabe? E aí Nossa, nesse aí tempo, pula de galho em galho. não, é aquela, né? A oficial galingalho, olha, tá louco. E aí, quando foi em. Só que daí, nesse meio tempo, como as coisas que eu aprendi no MVD, eu comecei a aplicar aqui no Brasil. Aí tinha um curso de alongamento de unhas, que eu vendia ele, e tinha um produto na Bright de emagrecimento também que eu vendia, assim, sabe? Mas nunca tentei escalar, nunca levei a sério, assim, tipo, ia vendendo de vez em quando, pausava a campanha, virava um mês, eu subia de novo e assim foi, sabe? Aí tá, aí quando chegou ali final de novembro, que teve a imersão presencial, eu fui uma das primeiras alunas a comprar o MVD e daí eu ganhei a ingresso para imersão. E a gente comprou para o meu marido também, porque ele sempre me apoiou, sempre ele acreditava mais em mim do que eu mesma, né? E aí a gente foi para a imersão. E assim, nossa, a imersão foi um divisor de água, sabe, na nossa jornada. Porque, nossa, a gente tá lá, a gente vê o quanto a mentalidade importa mesmo. A gente pensa que não, mas, nossa, é surreal o quanto isso impacta no nosso resultado, no nosso dia a dia, nas nossas ações. E aí lá, vendo o resultado, vendo as pessoas com resultados e vendo as pessoas que entraram comigo, que participavam no mesmo grupo de guardiões que eu, já estavam pegando plaquinha, eu falei, cara, isso aqui eu vou fazer dar certo, sabe? Então a gente voltou de lá com a crença muito fortalecida. E lá na imersão a gente fez amizade, assim, a gente se encontrou com mais 4 pessoas e a gente criou um grupo no WhatsApp. E aí é um gaúcho, uma carioca e uma menina de Floripa que mora em Buenos Aires. E aí, tipo, a gente, cara, se conversa quase todos os dias, praticamente, sabe? E aí é um puxando o outro para cima, um ajudando o outro. Então eu vejo quanto a imersão fez realmente diferença pra gente. E quanto é importante a gente se desenvolver, né? Lá na imersão você lançou a mentoria Accelerate também, eu entrei para a mentoria, comecei a estudar, e você começou a ensinar escala na mentoria, e tipo, eu tava num momento ali
em janeiro e fevereiro para começar a escalar. Então, assim, foi tudo se alinhando, sabe? Foi tudo dando certo. Chegou ali dezembro, a gente voltou da mentoria super motivado, né? Com a energia lá em cima. E comecei a fazer alguns anúncios ali, testei 3 produtos em dezembro e não vendi nada. Mas eu tava com a mentalidade que eu ia fazer o negócio dar certo, independente de quanto tempo demorasse, sabe? E aí a gente continuou. Aí, em janeiro, fiz a minha segunda venda em dólar, que foi do Prodentin, produto que me tirou do jogo ano passado. E aí, depois, finalzinho de janeiro, eu encontrei um produto ali que começou a vender meio direto, assim, quase todos os dias. Aí, em janeiro, eu fiz os meus primeiros R$ 2.000 em dólar, só em dólar, daí larguei tudo que tinha no Brasil. E aí, em fevereiro, eu foquei nesse produto que começou a dar certo ali no final de janeiro. E aí, só com esse produto, eu fiz 14 mil em fevereiro. E daí, em março, eu fechei com 21 mil. Aí, com esse produto e mais um outro, porque esse primeiro produto começou a subir muito o custo dele. E aí, eu testei outro 2 produtos e encontrei um que deu certo também. E aí, comecei a ter os resultados mais expressivos, finalmente. Achei que não ia chegar essa hora aqui, pô. Aí você chegou, então, de 2 mil para 14 mil no mês para 21 mil. É isso? Isso aí. Muito foda. Parabéns pela jornada. Vamos lá, vamos pegar aqui os aprendizados, que é sempre bom ouvir a história de alguém que tem resultado, e para encurtar o espaço das pessoas que vão assistir, eu gosto de trazer algumas reflexões, né, daquilo que aconteceu. Então, seu primeiro passo aqui foi o seu despertar, né? As pessoas têm o seu despertar. Você foi através dos nômades lá, né? Lá atrás, foi o seu despertar. Todo mundo tem seu despertar. O que é despertar, despertar, Caio? Cara, sei lá, eu tô vendo as pessoas viajando, eu gosto de internet, eu gosto de Marte, eu queria mudar minha vida, mas eu tô aqui de boa na minha vidinha, na minha CLT. Aí alguém no Instagram, no YouTube, vai lá e desperta você para uma vida nova. Fala, caramba, quero isso para mim. Então é o primeiro ponto de chave. A hora que aparece alguém para você que você começa a desejar uma vida nova que você não desejava até então. Porque até então a sua vida era legal, tranquila, e você descobriu que você queria uma vida nova. Comigo foi assim, né? Minha vida era boa, ao meu olhar naquela época, e alguém um dia me despertou e eu falei, cara, minha vida pode ser muito melhor do que ela é, ganhar R$ 2.000 por mês não é o meu futuro, eu quero mais, quero ficar rico, quero, enfim, daí comecei a criar os meus desejos que eu não tinha. Isso me despertou, você teve seu despertar lá atrás. Aí depois disso, você ficou sem tempo, né, com as confusões, relações, família, seus problemas pessoais, etc. Você acabou saindo desse jogo várias vezes, né? Você foi e voltou, algumas vezes. E é isso que eu falo da grande maioria. Alguns demoram muito, namoram demais a internet, quando entram na internet, como elas entram de maneira muito leviana, muito tranquila, assim, muito pouco a pouco, qualquer empecilho tira ela do jogo de novo. Qualquer desafio que ela tem na vida pessoal, a primeira coisa que ela vai descartar é esse negócio que está tirando o tempo dela. Porque ela não É, está enxergando que aquele negócio seria a grande solução de todos os problemas dela, né? Todos assim, né? A grande parte deles, de tempo e de dinheiro. algo que eu vi que me incomodou bastante também nessa jornada foi eu sempre colocar um prazo de validade. Tipo, em 3 meses eu tenho que fazer o negócio dar certo. E aí parecia que eu ficava esperando chegar aos 3 meses para não dar certo e eu me livrar. E não deu certo, vou sair, entendeu? Então eu via que Sabotagem, a né? validade que eu me É, colocava também não me ajudou. é nítido o seu processo de autossabotagem. Você se sabotava no processo de quando começava alguma coisa a acontecer, você fazia algo para algo não acontecer. É, Existem, exatamente. existem pessoas que é uma sabotagem inconsciente. Quando eu tenho uma crença sobre prosperidade, dinheiro, eu me saboto no processo, né? Já vi centenas de casos de pessoas que você fala, cara, o que aconteceu? Aí, no fundo, você vai ver que é uma autossabotagem inconsciente. Ela conta uma história, você fala, mas essa história não tem sentido. Eu não ia falar, nem tinha pensado em falar, mas assim, uma coisa na imersão, quando a gente faz lá as mentalizações, o meu pai, ele tinha uma empresa e ele tinha uma empresa que estava indo super bem e tal, acabou tendo problemas, meus pais separaram nesse meio tempo, sabe? Então, na minha cabeça, era impossível eu conseguir empreender e ter sucesso com isso, entendeu? E aí, lá na imersão presencial, cara, eu consegui reconhecer isso e tratar dentro de mim, assim, ainda tô tratando algumas coisas, assim, alguns traumas que eu trago, assim, desse período da separação dos meus pais e tudo mais, sabe? Mas, tipo, foi um outro despertar também na imersão referente a isso, assim, a essa questão de sabotagem que eu tinha, que eu me espelhava nos negócios do meu pai. Com toda certeza. Você criou crenças que se você fosse uma empresária, o seu casamento ia acabar.
Porque é É, isso que você viu e ouviu. Você não pensou assim, ah, se eu criar uma empresa, eu vou perder o casamento. Não é, lembra, não é consciente. Só que como você viu, ouviu e sentiu o seu pai e a sua mãe se separando por questões empresariais, você associou isso a você. Tipo, o seu inconsciente está lá, preso lá, essa memória. Que ela fala assim, ó, não vai por aqui não, porque se você for aqui, vai destruir aqui. Logo eu me saboto no processo. Então, sempre que eu tenho algo que eu vivi, meu pai, eu era assim com sociedade, né? Eu vi meu pai se dar muito mal em sociedades. E eu criei uma crença que ter sócio é horrível. Mas não era um fato da minha vida, era só uma questão daquilo que. Eu não sabia por que que eu não gostava. Falei, cara, eu sempre palpitei, cara, sócio pra quê? Aí depois, voltando nessa reflexão, eu lembro do meu pai brigando com os sócios dele e vários problemas de sociedade que ele tinha. Todas as sociedades dele deram problemas. Eu pensei, criou-se em mim que ter sócio é ruim. E não era um fato, era uma história que eu vi de alguém, e no caso de alguém que bem próximo. Então você associou isso a uma destruição do casamento, e você se fugia desse assunto. Mas muito legal você identificar. Que bom, senão você sempre ia se sabotar e você nunca entendeu por que que as coisas não acontecem. Esse que é o lado, quando alguém não se desperta da consciência, ela fica vivendo de forma inconsciente e não sabe o que acontece. Mas vamos lá, um ponto importante nesse caminho seu, que eu considero um dos mais importantes, é que você continuou no movimento, mesmo indo e voltando, você ia e voltava, estava ali, comprou um treinamento, comprou outro, pulou de galho em galho, sei lá, se fosse pesquisar no dicionário pular de galho em galho, ia estar o seu nome lá com certeza, junto com alguns outras pessoas. Mas você pulou muito de galho em galho, mas ao mesmo tempo, esse pular de galho em galho tem a ver com eu estou querendo. Entendeu? Eu estou querendo, eu não tô me encontrando, eu estou buscando, eu comprei vários treinamentos, eu parei, eu voltei, Caio. Mas você está voltando, você está se movimentando. E quando a pessoa está vivendo esse movimento de eu quero, estou indo, estou pulando, eu estou errando, e os erros eram basicamente esses dois principais, pular de galho em galho, crença sobre ser uma empresária, criar um negócio, por exemplo, na internet. Então, quem está no movimento sempre descobre o que está afetando ela não ir para frente. O problema é que a maioria não, elas param muito rápido e não voltam mais, daí elas nem descobrem os erros do passado no qual fez com que ela não andasse para frente. Então, você, no caso, pô, demorei para achar um mentor, demorei para achar um método, mas você continuou. Você me encontrou, depois saiu de perto de mim, depois você viu um podcast, você voltou, daí você se encontrou. Mesmo assim, você fez uma venda, depois não fez mais. Então, foi um processo ali de entendimento. Mas a hora também que aconteceu exponencialmente, né? Então, falta de foco, pulou muita estratégia. Então, esse tempo longo, assim, o tempo longo de alguém ter um resultado sempre é a falta de foco. Falta de foco é, cara, comecei, parei, comecei e não voltei, comprei o curso, demorei 6 meses para estudar, estudei de vez em quando, não apliquei, não investi, não dei sequência, sabe? Ela não mergulhou. Então, sempre o tempo maior que alguém chega no resultado é porque ela não mergulhou. Quando ela mergulhou, aconteceu. Mas eu entendo também, ô Janiele, que existe esse processo de cada um. Por exemplo, ó, você teve esse processo seu para falar, cara, eu quero isso. Várias coisas aconteceram na sua vida. Inclusive, você ganhou a imersão presencial, que foi um divisor de águas aí na sua vida. Você ganhou ela por um acaso que você comprou lá no bônus e acabou sendo sendo beneficiada por ter ganhado essa entrada. Você foi lá meio que de paraquedas e aquilo fez com que você saísse de lá focada, entendendo os problemas e daí dali aconteceu. Certo? Então, algumas pessoas mesmo vendo esse vídeo, eu vou falar assim, ó, olha, para você ganhar dinheiro aqui, você precisa focar demais, acreditar, já entrar de cabeça e não sei o quê, você tem que entrar com tudo, já pensando em investir todos os meses, abrindo mão de certas coisas, renunciando lá, e faz isso, cara, foca, esse negócio vai mudar a sua vida. E você acha que todo mundo que vai assistir esse vídeo vai tomar essas decisões que eu falei aqui? Claro que não. Porque tem um processo para a pessoa falar, eu acredito no Kai agora, agora é verdade, agora eu vou. Existe um processo de vou, volto, namoro, a vida acontece. Daí, na minha vida, eu falo, nossa, eu tô trabalhando demais, nossa, eu não ganhei dinheiro, nossa, eu lembrei do Kai. E começa um namoro, um término, termina e casa e volta. E depois, nossa, agora eu vou. Comigo foi assim, o meu prazo foi uns 12 meses. Um ano, falando de 9 a 12 meses. Foi de 9 a 12 meses. Eu namorei demais. Eu ficava todo final de semana vendo um videozinho, de guruzinho, né, dos gurus na internet, ficava vendo eles postando, e eu achava massa, eu comprei um curso, daí, lá, uma vez no mês, lá no feriado, eu lembrava do curso, eu abria o curso, aplicava lá uma estratégia, ia olhar aquela estratégia depois de 40 dias, nossa, eu fiz aquilo lá, vamos ver se eu vendi, sabe? Era um negócio muito aleatório e tal, tal, tal. Em algum momento eu falei, é isso.
a chave virou, né? Puta, cara, eu quero isso. E no meu caso foi a primeira venda. Aí a primeira venda eu falei, puta, é isso. Destravou tudo em mim. Por isso que eu falo, a primeira venda para mim foi muito importante. Porque isso aconteceu na primeira venda. Até então, tava meio lento, meio pensando em fazer outras coisas, em ser. Eu queria trabalhar com finanças, sendo mentor financeiro, educação financeira, que era uma coisa que eu estava estudando nesse momento para eu sobrar dinheiro, né? Enfim, aí a primeira venda foi: não é isso. É internet, é Google, é afiliado. Então, eu entendo. Então, sei que o seu hoje, com o resultado, se cobre menos. Mas algumas pessoas que estão assistindo estão se cobrando. Nossa, eu fui muito devagar. Não, cara, você foi no seu momento. Porque é normal esse namoro até o casamento. Né? Então tá tudo bem. E o outro ponto, você fez uma venda, depois zerou, depois achei massa. O padrão, coloquei aqui padrão, né? Padrão imersão. Porque existe um padrão nas pessoas que têm resultado. É a pessoa que, não é que vai na imersão, é a pessoa que descobre que ela tem clareza do que ela tem que fazer, do que ela não fez. E a imersão é meio para isso, para te dar um zoom out da vida e falar: meu Deus, cara, olha só o que eu não fiz, olha só o que eu tenho que fazer. Agora eu acreditei porque eu vi milhares de pessoas fazendo e eu saio de lá com uma outra pessoa, que essa outra pessoa ela vem, ela entra no mercado de maneira diferente. Muito legal. Pensando na parte de resultado, o que você considera que foi o seu, fora tudo isso, né, que é para mim é o mais importante da pessoa. O mais importante do resultado dela é tudo o que eu falei aqui. Não é o que eu vou perguntar aqui, que é a parte técnica, tá? Algumas pessoas acham que é o produto que você acertou. Não, é toda a trajetória dela até chegar nesse resultado. Mas eu sei que as pessoas gostam de saber. Pensando aí o que você acha tecnicamente falando, que você saiu de X para, pô, 7, 14, 2, 14, 21. Foi acertar um produto e daí escalar ele rápido. Foi você, enfim, o que você considera? Se você contar para alguém, meu, acertei um produto, ou você considera que você escalou de um jeito diferente, o que você considera, que você atribui esse resultado do nada, ou de repente para alguns, para mim é um padrão, aconteceu com você? Eu considero que foi muita questão de foco e de eu ter clareza de onde eu queria chegar e do que eu precisava fazer para chegar. Porque, que nem eu falei, a gente criou esse grupo lá na imersão com, né, o pessoal ali de networking. E aí, quando tinha algum outro produto em ascensão, assim, a galera mandava lá no grupo. E eu falava, não, eu vou ficar com esse aqui, porque eu não quero torrar o que eu tinha ali de lucro em testando outros produtos. Eu sabia que ele estava dando certo. Então, foi questão de eu focar e saber dizer não para os outros produtos que estavam surgindo ali como uma boa oportunidade, né? Então, eu acredito que foi isso que fez eu conseguir escalar, assim, o resultado. E ainda eu considero que não foi uma escala tão grande, porque eu tenho um pouco de medo, sabe? Eu sou mais me seguro um pouco, assim. Já o meu marido, não. Meu marido, ele fala, não, vai, coloca mais orçamento. Ele é assim. E aí, mas então eu acredito que foi isso, assim. Foi mais questão de foco e de eu focar naquele produto que eu ia escalar. Eu falei, não, é esse aqui. Ganhar em dólar é bom demais, né? Tem essa vantagem competitiva de ganhar em dólar, o seu resultado ele fica exponencial muito rápido, pelo efeito dólar em si só. Ô, Janiele, se você pudesse dar uma mensagem para as pessoas que estão começando ou estão vivendo esse processo. Eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Conheceu alguém na rua e você queria falar para ela do marketing digital, para ela entrar, o que que você, ou para ela que está vivendo, qual que seria o maior conselho que você daria para essa pessoa? Bom, eu acredito que quem está começando já conhece, quem está assistindo esse vídeo já conhece tua história, já sabe onde você chegou e com certeza se inspira em você. Então, é você ter clareza de onde você quer chegar, você saber as coisas que você precisa fazer e confiar no processo, né? Eu tenho a minha pulseirinha aqui, que eu olho nela para ela todos os dias. Eu só não uso porque ela é grande, tá, cara? Mas ela e é confiar no processo, é ter clareza do que você quer, foco no que você precisa fazer e confiar no processo. Não desistir, que uma hora vai dar certo, uma hora vai colher todos os resultados. Porque eu acredito que não existe uma virada de chave, um único ponto que faz você colher tudo aquilo, né? Um sucesso da noite para o dia. Então é um acumulado de coisas que vem acontecendo e assim, cada um tem sua jornada, né? Tem pessoas que iniciam e já tem um resultado estrondoso, tem outras que não, então é isso, é confiar no processo e não desistir, que uma hora vai dar bom, com certeza. Bem, concordo contigo. Eu acho muito interessante essa visão, porque ela é a única visão que faz alguém chegar no resultado. Ô, Janiele, suas redes sociais para o pessoal te seguir, você faz alguma coisa lá ou você não quer que a galera te siga lá? Você que sabe. Eu tô usando bastante meu Instagram,
Até tem muita gente que vem e me chama no Insta, eu comecei a ajudar. E o meu Ah, Instagram é @janebittencourt, com 2 T's no final. boa. Vira afiliado do MVD agora pra você vender lá pra galera. Né? A do MVD, eu já sou afiliada do MVD. Boa. Já então, a imersão, eu te entrego a placa. Como tem chão, quem sabe essa placa sai de 10 mil para 50, não sei. Quem Mas, sabe? mas, mas muito bom, gostou do papo? Gostei, gostei, muito bom. Obrigada, Caio. Obrigado a você e tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima.